Bem, pessoal, nós vamos fazer aqui mais um vídeo sobre batismo. Nós estamos no caminho do batismo, né? O último vídeo que eu fiz, nós falamos sobre a queda de Adão, a perca da imagem de Deus, e ali o homem ficou impossibilitado de continuar o trabalho, o serviço, a obra de Deus. Adão ficou sem qualificação, ele perdeu a imagem de Deus, ele ficou sem condições de fazer a vontade de Deus e fazer a obra de Deus. Então Deus entra na história para trazer de volta o homem, amém? E ele tem um plano, que ele chama o plano da salvação. Ao entrar na história, Deus escolhe uma família, né? Vem a família de Sete, depois a família de Noé, depois a família de Noé sai o filho, o Sem, por isso o Semita, né? O Sem. De Sem vem Abraão, de Abraão vem Isaac, vem Jacó, amém? Depois dos filhos de Jacó, Deus escolhe um filho chamado Judá, que representa a tribo de Judá, do qual o Messias ia nascer, amém? Dessa tribo Deus tira um rei, o rei Davi, da linhagem de Davi, depois mais tarde nasce Jesus Cristo, amém? Jesus nasce de uma virgem, tudo aquilo que havia sido prometido a respeito de Jesus é confirmado, ele nasce e com 30 anos começa o ministério dele. E com 30 anos ele começa. E ali, logo no começo do seu ministério, ele dá uma dica de como entrar no reino de Deus. A porta que se abre para o reino de Deus, porta de entrada. Então, se você quer ser salvo, se você quer fazer parte do reino de Deus, você quer ser reconduzido à imagem de Deus, e assim você possa receber de volta aquilo que Adão perdeu, que é a imagem, que é aquilo que vai te dar condições de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. Então o caminho é isso aqui, ó. Marcos capítulo 1, versículo 14. Esse é o caminho que leva você de volta, amém? Você de volta para a condição, amém? De ter de volta aquilo que Adão perdeu, que é a imagem de Deus, ser reconduzido, né? Você possa nascer de novo e receber essa imagem, receber um espírito novo. Olha o que diz aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus chegou para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. É Marcos 1, 14 e 15. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Amém? Então o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Né? Nós vamos encontrar lá em João, amém, que é necessário nascer de novo. Mas para você nascer de novo, você precisa entrar por esse caminho. Você precisa dar passos em direção a esse caminho. Tá? E qual é esse caminho? Jesus diz: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, arrependimento, tá? E fé no Evangelho, tá? É as duas atitudes que tem que existir em você, se você quer nascer de novo e com isso você quer ser batizado nas águas, tá? Então é necessário você crer no Evangelho, é necessário você acreditar no Evangelho, tá? Você crê no Evangelho. Mas, em primeiro lugar, ele manda você se arrepender. Então veja aqui o que Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus
o Espírito Santo. Amém? Aleluia! Quer dizer, o batismo conduz você ao recebimento do Espírito Santo. Mas, na verdade, o batismo é um símbolo. O batismo, na verdade, ele é uma representação de algo que aconteceu com você. Então, quando o Espírito Santo encontrou o teu coração, e o teu coração estava pronto para receber Jesus, o que ele fez? Ele mostrou para você o teu caminho, você declarou para você mesmo que você não queria mais andar naquele caminho errado, amém? E você queria se voltar para Deus. Isso chama-se arrependimento. E quando você se arrependeu dos teus pecados, você também creu no Evangelho, porque o Espírito Santo apontou Jesus Cristo para você. E aí você creu no Evangelho. Mas antes de eu falar da tua fé em Jesus Cristo, vamos falar um pouquinho mais sobre o arrependimento. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Arrependimento é um retorno para Deus, uma volta para Deus. O homem havia saído da presença de Deus. Deus está aqui, amém? Na sua palavra. O homem saiu daqui e foi em direção à vida pecaminosa, amém? Mas agora ele tem um encontro com Deus e ele reconhece que ele não quer mais viver naquele caminho de pecado, amém? Então ele recebe a palavra e a palavra manda ele voltar-se para Deus. Arrependimento é esse retorno, arrependimento é essa volta, é sair do caminho errado e entrar no caminho certo. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Tá? Quem vem a mim, né, também vai chegar diante do Pai. Quem vai ao Pai, quem quiser ir ao Pai, tem que chegar primeiro e ir a Jesus. Então o arrependimento é a primeira coisa que você precisa encontrar, amém? Que é o retorno para Deus, que é a volta para Deus. Pronto, entendeu com arrependimento? Deixa eu dizer mais uma coisa sobre arrependimento. Você não tem que se arrepender por causa do que aconteceu, do problema, né? O arrependimento não é uma questão de você reclamar o problema, não. O arrependimento é a raiz do problema. Você tem que ir na raiz. Se você for chorar pelo arrependimento, não é chorar pela consequência, mas chorar pelo ato, chorar pela atitude, amém? Tá declarando que não quer mais tomar aquela atitude, fazer aquele ato. Então o arrependimento não é pela consequência, amém? Mas é pela raiz da coisa errada. O que levou à consequência? O que levou à consequência? Aquela coisa errada que você fez, amém? Então você não vai chorar nem reclamar da consequência, amém? Mas você vai chorar pelo teu erro, você vai chorar, amém? Pela coisa errada que você fez, que você não quer mais fazer aquilo. Isso é arrependimento. Se você chorar pela consequência, isso é remorso, amém? E você vai continuar fazendo a mesma coisa. Chorar pela coisa errada, amém? É o arrependimento correto, tá certo? É você dizer que não quer mais viver daquela maneira. Você não quer mais fazer aquela coisa errada, amém? É você dizer, eu quero matar a raiz, porque eu não quero mais colher o pecado da minha vida. Então isso é o arrependimento, tá certo? Agora, a fé em Cristo. Por que eu tenho que ter fé em Cristo? E no que eu tenho que ter fé em Cristo? Porque foi o meio que Deus escolheu para nos salvar, amém? O Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho nada mais é do que a história, amém, que levou Jesus a morrer e ressuscitar. São os 3 anos de Jesus na terra, amém? Esse é o Evangelho, que culmina com a sua morte e a sua ressurreição. O momento principal do Evangelho é a morte e ressurreição, amém? Então, quando diz que você tem que crer no Evangelho
para ser salvo, você precisa acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. Amém? A ressurreição de Jesus é a prova de que a vida eterna existe. É a prova de que essa promessa, a promessa do novo nascimento, a promessa da vinda do Espírito Santo, a promessa, amém, do arrebatamento, a promessa de uma nova vida, a ressurreição é a prova de todas essas promessas. Tudo que tem prometido como vida, amém, está relacionado à ressurreição. Amém? A ressurreição é a promessa de tudo aquilo que Deus falou que iria nos dar em relação à vida. Por exemplo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Qual é a prova disso? A ressurreição de Jesus. Amém? Jesus prometeu que nós iríamos nascer de novo, receber um espírito novo, um novo nascimento. Qual é a prova disso? A ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus é para ser crida, é para ser acreditada. Ela é uma peça principal no plano da salvação. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse havido ressurreição, nós não teríamos o cumprimento das promessas. Deus não poderia cumprir as promessas na nossa vida. Mas Ele cumpre as promessas na nossa vida, porque Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Então, aqui está a porta de entrada para a salvação. Arrependimento e fé em Cristo. Arrependimento e fé em Cristo. Se arrependa dos teus pecados, daquilo que provoca coisas ruins na tua vida. Se arrepende do pecado. Amém? Tá? E acredite na morte de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, e na ressurreição de Jesus, que ressuscitou para que nós tivéssemos nova vida. Amém? Aleluia. Que você creia em Jesus Cristo, que você acredite. Depois dá uma lidinha lá em João capítulo 3, amém, nos primeiros versículos, acho que até o versículo 5, você vai encontrar lá a respeito do novo nascimento. Né? O novo nascimento você recebe na tua vida, né? Quando você se batiza, isso significa que você nasceu de novo. Amém? E Deus te abençoe. Fique esperto aí, que logo depois a gente vai colocar o próximo vídeo. Amém? Então o tema desse vídeo é fé e ressurreição. Amém? Ou seja, arrependimento e fé. Amém? Esse é o tema do vídeo. Arrependimento e fé. Tá certo? Dos passos do batismo, arrependimento e fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.